E aí galera do Explica Enem, tudo certo? Aqui é o Haroldo e vamos dar continuidade às nossas aulas de Química, agora introduzindo a matéria de polímeros, uma matéria muito importante, que tem muita aplicação no nosso dia a dia e que estamos constantemente lidando com ela. Bom, o que são os polímeros? No caso, polímeros são macromoléculas, formados por diversos meros, que estão ali unidos, condensados. Isso é, são várias partes, moléculas menores. No caso, como a gente sabe, o polímero podem ter estruturas de repetição de diversas centenas, dezenas de outras moléculas menores. E essa que é a origem do nome, dessa palavra. Que poli traduz muitos e mero traduz partes, no caso. Certo? Quanto à classificação. Os polímeros eles podem ser classificados de 3 modos, rapidamente. Os polímeros de origem natural, aqueles que a gente encontraria produzidos por animais, por vegetais, no nosso interior, seja eles, carboidratos, por exemplo, certo? Os polímeros artificiais, que seriam polímeros naturais, mas que foram modificados pelo homem, assim, que teve uma ocorrência em laboratório, como eu estou citando o carboidrato, é um exemplo, que por um estudo aí de bioquímica que avance, pegue um carboidrato mais eficiente, que dê mais nutrição, energia, por exemplo, posso citar também a borracha vulcanizada, porque teríamos a borracha natural, retirada da seringueira, e artificialmente temos a vulcanização da borracha, Excelente. Os polímeros sintéticos, que já seriam aqueles, realmente aqueles produzidos no laboratório, que deveria ser essa grande maioria hoje utilizada. Mais pra frente até vamos citar o caso da baquelite, que usa-se muito para aqueles telefones antigos, alça de telefone, ou então nas panelas, prende a tampa, aquela alça da panela. Baquelite é um material muito resistente que consegue suportar altas temperaturas, então tem uma boa aplicação no nosso dia a dia. Bom, quanto à cadeia carbônica, teremos então polímeros que possuem ou não heteroátomo. Heteroátomo seria quem? Oxigênios, nitrogênios, fósforos, enxofres, no meio da cadeia carbônica. Então, os polímeros de cadeia heterogênea seriam aqueles que justamente possuem o heteroátomo na sua composição, ali no meio dos meros, das estruturas de repetição. Os polímeros de cadeia homogênea não possuem os heteroátomos na sua cadeia. Por exemplo, vamos dar de homogêneo temos o polietileno, o polipropileno, que são justamente estruturas de repetição do etileno, do propileno, Vamos ver mais a seguir. Quanto ao número de meros na sua estrutura de repetição, como assim, Bom, quando a gente vai fazer um polímero, seja por adição, seja por eliminação, podemos juntar a mesma estrutura, o mesmo mero, várias vezes, como é o caso aqui representado do polietileno, com eteno. Nós podemos usar várias vezes, se você reparar o C2H4 várias vezes, na estrutura de repetição, ou nós poderíamos utilizar de outros combinados. Mas quando você possui apenas um tipo, apenas um monômero sendo repetido, a gente chama isso de homopolímero. Vamos lá, então o homopolímero possui apenas um monômero. E o copolímero seria aquele que possui mais de um tipo de mero, mais de um tipo de molécula na sua estrutura de repetição, que no caso ali representado o copolímero formado por etileno, que é o mesmo ao lado, C2H4, e tetrafluoretileno, que o tetrafluoretileno nada mais é que a base do etileno, um carbono com 2 duplas, e no lugar dos hidrogênios são flúors. Então, quando a gente faz a estrutura desses dois junto, em várias, N vezes, temos um copolímero. Bom, quanto à fusibilidade de um polímero, a gente pode classificar ele de 2 formas, como termoplástico ou termofixo. Termoplástico, a gente usa muito, tem muita utilidade, tá ali dizendo também o PVC, o Teflon. PVC é isso, PVC que você conhece, os canos aí da sua casa. Aposto que você já viu alguma vez um encanador ou, um pedreiro que foi trabalhar, ele pintou, as bordas do polímero e encaixou. Fez com que o cano se adequasse melhor, tivesse uma melhor resistência até, porque ele juntou várias partes. Então, termoplástico é justamente isso, que ele pode ser reaquecido e resfriado e ainda assim apresenta outra possibilidade de ser aquecido, resfriado e assim vai. Sem que ele estrague, fique insolúvel ou se deteriore, Então, esse é quanto à fusibilidade, ele seria um termoplástico. Quando a gente fala de um polímero termofixo, é porque depois que ele está pronto, você aqueceu, você formou, reagiu, ele está pronto. Então não tem mais o que fazer, ele está fixo. Se você aquecer de novo, vai quebrar, vai estragar. No caso, tá aí, a baquelite, o silicone, também muito aplicável no nosso dia a dia, o silicone tanto para procedimento estético quanto seja para a indústria ou, Então,
a baquelite citada não faz sentido depois que você já comprou uma panela. Imagina se toda vez que ela esquentasse ou ficasse ali, imagina se pudesse aquele material ser moldado, né? Então perderia toda a utilidade de estar ali resistindo ao calor e justamente ser um método, né, de carregar a panela. Então, termofixo, após ele estar pronto e preparado, não tem como voltar atrás. Por fim, temos a classificação do polímero a partir do processo de obtenção, né? No caso, temos dois tipos de processo de obtenção aqui utilizados. Primeiro, o polímero de adição, que seria justamente, como o próprio nome já diz, são adicionados, né, são aglutinados, assim dizer, várias estruturas de repetição. E note que, a partir do rompimento daquela dupla, temos entre os carbonos uma ligação é rompida e cada carbono fica com um elétron disponível. Mas então, se um monômero fica com esses elétrons disponíveis, outro monômero também, assim vai, após uma reação em cadeia, né, forma-se justamente essa cadeia de carbonos, né? Porque bem aqui ele seria rompido, certo? Essa ligação seria rompida, teriam dois elétrons disponíveis e esse elétron encontraria um outro elétron de um carbono vizinho e formaria uma ligação, e assim sucessivamente para ambos os lados. Após isso, então, essa grande cadeia ter sido formada, nós teríamos aqui o PVC, né? O policloreto de vinila, que se ramificou, cresceu, né? Condensou e teremos o polímero, com essa estrutura de repetição aqui. Agora, analisando a adição, né? Muito simples, rompimento da ligação e assim ramificação e aumento da cadeia carbônica. Temos os polímeros de condensação. Condensação, aqui representado na formação do baquelite, né? A partir da reação do fenol com o metanol e assim sucessivamente, várias reações em cadeia, né? Note que sempre vai ser fenol, metanol e assim vai. Note que nesse caso teremos a eliminação de água. E isso que marca qual a diferença entre um polímero de adição e um polímero de condensação, porque o polímero de condensação, normalmente, ele vai liberar um outro produto além desse polímero, porque existirão trocas de elementos dentro dessas cadeias carbônicas. Então, não é como o de adição, que simplesmente teve um rompimento de ligação e eles se uniram, né? Note, saiu de uma estrutura simples e virou uma macromolécula. Não, no polímero de condensação, realmente vai ocorrer uma reação e essa cadeia vai se juntar a partir disso. Veja que está ocorrendo a eliminação de água, muito comum para os polímeros, a eliminação de água, até porque a água, como a gente conhece, né, dos estudos de termodinâmica, é uma molécula muito estável, né? Ela se comporta de uma maneira muito boa na natureza, então é natural que saia água. E essas seriam as estruturas para os nossos polímeros, polímero de adição e polímero de condensação.